dia a todos. Mais uma vez estamos reunidos para o nosso programa Cultura em Páginas. Hoje tendo como tema o grande escritor brasileiro Machado de Assis. Machado de Assis foi no século XIX a grande revelação da literatura brasileira e não seria exagero dizer que a literatura brasileira pode ser pensada antes e depois de Machado de Assis. Por vários motivos, porque Machado de Assis, primeiro, foi um autodidata, né? O pai era pintor de paredes, a mãe era lavadeira. Há notícias de que Machado de Assis estudou apenas até a 4ª série. Entretanto, era um assíduo frequentador de bibliotecas, não é? E teve esse autodidatismo do Machado de Assis foi muito forte até em línguas. Ele chegou a dominar na fase adulta o inglês, o francês e o espanhol, e no fim da vida já falava o alemão. Isto sem contar o italiano. Machado de Assis teve como mestre José de Alencar, e por conta disso, a sua primeira fase é chamada de fase romântica, com obras muito importantes como Yaya Garcia. Mas, sem sombra de dúvida, foi na segunda fase, como grande escritor realista, que Machado de Assis compôs grandes obras importantíssimas para conhecer o século XIX no Brasil e para penetrar em algo fundamental para a gente conhecer a literatura brasileira, que é a alma humana. Nesse sentido, 3 obras são extremamente importantes. São as chamadas Trilogia Realista de Machado de Assis, em que nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra paradigmática na obra do nosso grande Machado de Assis, por vários motivos. Um deles é porque, pela primeira vez na literatura brasileira, nós teremos como narrador um defunto. Brás Cubas morreu e resolve contar em forma de flashback, ou seja, volta ao passado, toda a sua vida, a sua mundividência. E nesse sentido, a primeira feliz escolha do Machado por este narrador morto é porque ele pode, por exemplo, falar mal de todo mundo. Ele pode falar mal de todo mundo por quê? Porque ele já não está mais entre os vivos e por conta disso ele não precisa ter pupulcos, ou seja, ele pode falar o que der na telha. Então ele vai falar dos amores infelizes, sobretudo o primeiro amor dele por Marcela, uma cortesã de luxo que quase o deixou de tanga, porque não roubava, mas tirava do Brás Cubas tudo que ele tinha de bens materiais. E nesta obra fica muito patente também uma grande característica do gênero romance realista, que é aquele em que os autores não acreditam no amor. O amor é apenas um jogo de interesses, diferente da obra dos romances, que tem uma concepção romântica em que o amor é capaz de salvar, o amor é capaz de mudar a vida do ser humano. Aqui, quando nós estamos diante de romances realistas, o amor não existe. O amor seria, na concepção realista, aquilo que o Eça de Queiroz vai chamar de o amor comparado ao casamento. São 2 egoísmos que se juntam, então o amor acabou. O amor não existe na concepção realista e por conta disso, toda obra realista vai ter um triângulo amoroso e esse triângulo amoroso vai ser sempre uma mulher envolvida com 2 homens. É bom lembrar que a vertente realista nasce com Madame Bovary do Flaubert. Madame Bovary do Flaubert causou extremo escândalo na França, a ponto do Flaubert ser preso, porque o livro foi considerado indecente. Foi o primeiro livro da literatura ocidental em que uma mulher trai o marido. E no julgamento do Flaubert ficou muito famoso uma frase do Flaubert quando o juiz pergunta quem é Madame Bovary. E o Flaubert vai dizer Madame Bovary c'est moi, porque Madame Bovary é ficção. E nós passaremos, nós seres humanos que estamos aqui nesse tribunal, passaremos, mas a verdade vai permanecer.
E uma mulher, sim, pode trair o seu marido, mesmo vocês achando que não. Claro que o Flaubert não chegou a ser preso, mas esse livro marcou época. E, sem sombra de dúvida, aqui no país, o melhor representante dessa literatura realista foi o Machado de Assis, exatamente com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1886. Depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado vai publicar um outro romance extremamente importante, que é o Dom Casmurro, em que nós vamos conhecer Bento Santiago, que também por meio de um flashback vai repensar a sua vida. Ele está velho, ele está solitário, ele está sem ninguém, ele está casmurro. Casmurro quer dizer ensimesmado, chato, entediado. E ele vai contar toda a sua história na tentativa de ligar, como ele diz, duas pontas. A do passado com o presente, porque ele quer entender por que o casamento dele com a mulher que ele amava, Capitu, infelizmente não deu certo. E ele vai contar aí cenas muito hilárias do ciúme, né? Nós poderíamos dizer que o grande tema de Dom Casmurro é o ciúme, né? E é uma obra que é considerada uma obra aberta. Aqui a gente pega o conceito de Humberto Eco, de obra aberta, aquela em que o leitor tem uma participação muito significativa, porque é ele que vai preencher esses vazios de sentido. Então a obra até hoje desperta comoção, porque a obra é narrada em primeira pessoa e fica uma grande questão. Afinal de contas, Capitu traiu ou não Bentinho? E na verdade, o romance, para mim, figura-se como uma grande peça, né? Elaborada por um advogado. Bentinho era advogado. Então nós temos um advogado querendo condenar alguém. Esse alguém é Capitu, e ele vai, ao longo da narrativa, expor provas contra e ao mesmo tempo provas a favor de Capitu, e ao final a sentença é dada pelo leitor. Então há quem lê a obra e ao final diga que Capitu traiu, e há quem lê a obra e diga que Capitu não traiu. Então é muito interessante pensar numa obra como essa no século XIX, abrindo essa perspectiva de uma obra que é típico do Machado de Assis. Machado de Assis, diferente do Eça de Queiroz, não abre a cortina. Machado de Assis abre frestras. E aí cabe ao leitor dar sentido e tentar interpretar essas pistas que o Machado de Assis vai dar em relação ao enredo e às personagens, né? Uma outra obra extremamente importante do Machado de Assis, já completando essa trilogia, então, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos Dom Casmurro e nós temos, por fim, Quincas Borba, que é a história de um professor pobre, muito pobre, que recebe uma fortuna, e ao receber essa fortuna, ele sai de uma cidade pequena de Minas, vai para o Rio de Janeiro, e no trem ele vai conhecer um casal. Esse casal é composto por Cristiano Palha e Sofia. E aí o que ocorre? O curiosíssimo é que o título Quincas Borba, ele vai fazer relação direta com um cão, né? Quincas Borba, na verdade, é um cachorro e também um filósofo que aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, na verdade, o nome desse professor é Rubião. E Rubião fica com esta herança deixada pelo dono do cachorro chamado Quincas Borba, desde que Rubião cuide deste cachorro. E é uma fortuna muito significativa. Pois bem, no trem de Minas para o Rio de Janeiro, o Rubião conhece esse casal, se apaixona profundamente por Sofia. Notem o nome Sofia, né? Que vem de filosofia, portanto sabedoria, e por conta desse amor, Rubião vai perder absolutamente toda a fortuna que conquistou, e além disso vai terminar na mais completa miséria.
Então, o que é que se nota nessas 3 obras? Nessas 3 obras, nós percebemos a ambiguidade que tece o ser humano, né? O ser humano é esse ser ambíguo. O Machado de Assis, diferente dos escritores românticos, vai valorizar muito não a aparência, né? Mas a alma, a essência das personagens. E nesse desfile de obras, de grandes personagens nessas 3 obras citadas, nós vamos ver, além dessa dissecação da alma humana, ou seja, o que o ser humano é capaz de fazer quando deseja poder, o que o ser humano é capaz de fazer quando está tomado pelo ciúme, e o que o ser humano é capaz de fazer quando deseja algo que ele não pode ter, e isso pode ser relacionado a objetos, políticas e etc. Além de tudo isso, o Machado de Assis vai construir um painel do país, em particular do Rio de Janeiro no século XIX, trazendo, por exemplo, a figura do agregado. Então, em Dom Casmurro, nós temos uma grande personagem, que é o José Dias, que é um agregado da família de Bentinho e que vai ter uma importância significativa na obra. E o que é um agregado? O agregado é alguém que de repente chegava numa família do século XIX e aí dormia uma noite, ia ficando e de repente era membro desta família. Então este expediente era muito comum nas famílias abastadas do século XIX no Brasil. Agora, ler Machado de Assis realmente não é fácil, porque é uma linguagem extremamente requintada, é uma linguagem extremamente cheia de subtendidos. É super importante, ao ler Machado de Assis, tentar captar o que está além das entrelinhas. E para quem ainda não está habituado a esse tipo de leitura, há uma maneira agradável de adentrar na obra machadiana, que é lendo os contos. Então eu vou sugerir aqui alguns contos da obra de Machado de Assis, para que o leitor que não tenha muita prática de leitura comece gradativamente. Então, eu indicaria os contos Noite de Almirante, Missa do Galo, A Causa Secreta, O Espelho, 4 apenas, né? Porque a partir daí eu acho que o leitor já vai tendo gosto e vai poder adentrar nesses romances mais complexos do Machado de Assis. Nestes contos, que eu acabei de citar o nome, não vou contar o enredo para não perder a graça, nós já vamos encontrar germens, já vamos encontrar temas e subtemas que estarão presentes em toda a obra romanesca do Machado de Assis, sobretudo na trilogia realista, repito, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. E para encerrarmos o programa de hoje, vamos ouvir de Lupicínio Rodrigues a belíssima canção Loucura, que tem muito a ver com o tema de Quincas Borba, porque o grande tema de Quincas Borba é a loucura causada por um amor irrealizado entre Rubião e Sofia, esposa de Cristiano Palha. Leiam e sejam felizes. E aí eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando um pobre coração que, agonizando, já não podia mais de tanta dor.
E aí eu comecei a cantar verso triste, os mesmos versos que até hoje existe na boca triste de algum sofredor. Como é que existe alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagem, são palavras frias, sem nenhum valor? Oh Deus, será que o Senhor não está vendo isto? Então por que que o Senhor mandou Cristo aqui na terra semear amor? Se tem alguém que ama de verdade, serve de riso pra humanidade, é um covarde, um fraco, um sonhador. Se é que hoje tudo está tão diferente, por que não deixa eu mostrar esta gente que ainda existe o verdadeiro amor? Faça ela voltar de novo pra meu lado, eu me sujeito a ser sacrificado. Salve esse seu mundo com a minha dor. E aí eu comecei a cometer loucura. Era um verdadeiro inferno, uma tortura, o que eu sofria por aquele amor. Milhões de diabinhos martelando um pobre coração que, agonizando, já não podia mais de tanta dor. E aí eu comecei a cantar verso triste, os mesmos versos que até hoje existe na boca triste de algum sofredor. Como é que tem alguém que ainda tem coragem de dizer que os meus versos não contêm mensagem, são palavras frias sem nenhum valor?